Oi pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Baby Dinossauro. Essa é uma história que até hoje me faz arrepiar quando me lembro. Eu era criança e estudava em uma creche, onde havia uma brinquedoteca enorme. Um dia, as professoras permitiram que cada um escolhesse um brinquedo para levar para casa como um presente. No meio de tantas opções, meus olhos brilharam ao ver um ursinho de pelúcia, inspirado no Baby Dinossauro. Aquele personagem que fala e faz caretas. Ele era adorável, e o que me encantou mais foi a cordinha que, ao puxar, fazia ele falar. Naquele momento, eu tinha encontrado meu novo amigo. Levei-o para casa e passei o dia todo brincando com ele, completamente fascinada. Na manhã seguinte, um sábado, minha avó veio com uma expressão estranha no rosto. Uma pastora, que nunca havia ido até minha casa, estava lá para orar. Em algo incomum, pois ela só costumava visitar a casa da minha avó, que ficava do lado da nossa casa. A pastora me chamou até ela e com uma voz séria perguntou: "Você trouxe algum objeto para casa? Um brinquedo novo?" Naquele instante eu senti um arrepio inexplicável. Respondi que sim, contando sobre o ursinho que eu havia trazido da creche. Com uma expressão grave, ela me pediu para buscá-lo. Quando eu entreguei o ursinho para ela, a pastora segurou, fechou os olhos e começou a orar, murmurando palavras que eu não compreendia, mas que faziam o ambiente ao nosso redor ficar mais pesado. De repente, ela parou e olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração disparar. "Este brinquedo está piscando para você", disse ela. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Eu amava aquele urso, mas agora ele parecia rodeado por algo sombrio, que eu não conseguia entender. Ela recomendou que a gente o queimasse. Eu mal sabia o que pensar. Meu amigo estava prestes a ser destruído. Mas eu não tive coragem de ir contra as suas palavras. Quando as chamas começaram a consumi-lo, algo inacreditável aconteceu. De dentro do urso surgiram dentes de alho e os vermes que se contorciam no chão, como se algo muito maligno estivesse tentando resistir à destruição. Essa cena era uma cena grotesca, como se o urso estivesse escondendo algo a mais, algo que não deveria estar ali. Aquela experiência mudou algo em mim. Nunca mais olhei para brinquedos com os mesmos olhos. A sensação de que algo invisível, talvez perigoso, pudesse se esconder em objetos aparentemente inofensivos se tornou um medo difícil de ignorar. Desde aquele dia, nunca mais quis brinquedo nenhum. É isso, Isa. Essa é a minha história. Espero que acredite em mim. E até hoje não consigo realmente brincar com nenhum tipo de brinquedo. E acredito sim em você, inclusive morro de medo de alguns brinquedos, mas esse era um ursinho de pelúcia. O ursinho de pelúcia eu achava tão inofensivo. Eu gostava muito de ursinho de pelúcia. Agora até dos ursinhos de pelúcia eu vou ter medo. Mas pra ter saído desse tanto de coisa, verme, dente de alho, provavelmente esse ursinho já era consagrado a alguma coisa, né? Porque parece que tava saindo coisas de ritual dentro dele. Verme, dente de alho. Ou será que já veio de fábrica, assim? Sei lá. Pode ser que ele já tinha uma outra família, que foi feito algum ritual para aquela família, e a família doou os brinquedos e foi pra escola. Aí você gostou dele e levou ele pra casa. Podia ter sido muito pior, ele podia ter se sentido ainda mais. Mas, graças a Deus, a pastora foi lá e orou por vocês e queimou o bichinho do mal. Mas é isso, vamos então para a nossa próxima história de hoje. O que era aquele homem? Era uma madrugada escura e silenciosa. Eu e minha mãe estávamos a caminho do médico, andando pelas ruas desertas e mergulhadas na penumbra, enquanto o frio da madrugada parecia nos envolver. Estávamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, apenas focados em chegar ao destino. De repente, senti minha mãe parar bruscamente ao meu lado. Olhei para ela e seu rosto estava tomado por uma expressão de medo que eu nunca havia visto antes.
Seus olhos estavam fixos na frente e ela parecia completamente congelada. Curioso e preocupado, tentei seguir seu olhar, mas não vi nada. Apenas o escuro vazio da rua. Com uma voz baixa e trêmula, ela sussurrou: "Tem um homem vindo em nossa direção." Seu tom me fez gelar. Olhei de novo, mas continuava sem ver nada. Ela descreveu um homem como um homem extremamente alto, quase 2 metros de altura, coberto com uma capa preta e longa, que se arrastava pelo chão. O rosto era oculto sob um capuz. Ele parecia uma sombra materializada, movendo-se depressa, mas também sem fazer o menor ruído. Enquanto ele se aproximava, o nosso redor parecia mais pesado, como se o próprio silêncio tomasse conta do local. Minha mãe parecia hipnotizada pela figura sombria que se aproximava. Ele passou lentamente ao nosso lado, mas estranhamente só ela via. Eu olhava ao redor, desesperado para enxergar qualquer coisa, mas era como se aquela presença pertencesse apenas a ela. Assim que ele ultrapassou pela minha mãe, ela se virou rapidamente, mas a figura havia desaparecido. Sumiu no ar, como se nunca estivesse ali. Não havia portas, becos ou qualquer canto onde pudesse se esconder. Ela simplesmente evaporou. O medo no rosto da minha mãe era quase palpável. Naquele momento, entendi que ela havia presenciado algo que desafiava qualquer explicação. Desde aquela noite, minha mãe evita falar sobre o assunto. E muitas vezes em que eu menciono sobre, ela vive o mesmo arrepio que sentiu naquele momento. Como se o homem de capa preta ainda estivesse presente pairando nas sombras, esperando para ser visto novamente. É uma lembrança que ela carrega até hoje, e a sensação inquietante de que naquela madrugada algo sobrenatural cruzou os nossos caminhos e desapareceu, deixando-nos apenas um rastro de mistério e mito. É isso, Isa, esse foi o meu relato. Obrigado por ler. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. E sabe o que isso me fez lembrar? A minha avó falava que o endiabrado era chamado de capa preta. Será que era um enviado dele? Será que era algum tipo de entidade? Será que era ele próprio? Porque minha avó chamava ele de capa preta. Falava que ele era o capa preta. Ou não. Sei lá. Agora eu fiquei pensando se era realmente o próprio. Se era uma entidade. Se era um espírito vagante. São muitas coisas que podem ser. Você que tá assistindo, o que você acha que era? Comenta aqui pra mim, por favor. Eu vou adorar saber a sua opinião. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Não chore por quem já se foi. Minha avó faleceu e eu senti uma tristeza imensa quando falavam dela. Era difícil conter as lágrimas e o luto parecia me consumir. Certa noite, por volta das 2 da manhã, cheguei em casa exausto após um longo dia de trabalho e fui direto tomar um banho para relaxar. Mas enquanto a água corria, ouvi algo estranho no corredor. Eram passos lentos e arrastados como o som de chinelo se movendo pelo chão. Aquilo me deixou intrigado e, com o coração acelerado, abri a porta do banheiro para ver o que poderia ser. No entanto, não havia ninguém, apenas o silêncio total. Ainda tentando entender o que havia acontecido, me deitei para descansar. Foi então que, para minha surpresa, senti uma presença familiar ao meu lado. Minha avó estava ali, olhando para mim com aquele carinho que sempre me confortava. Ela me chamou de um jeito único, que sempre fazia. Filho, não chore, filho. Mas quando falam de mim, isso torna tudo mais difícil para mim aqui. Suas palavras foram serenas, mas cheias de sabedoria, que parecia vir de um lugar além deste mundo. A partir deste momento, algo mudou dentro de mim. Percebi que precisava honrar a memória dela e de uma forma diferente, sem tanto sofrimento. Embora a saudade permaneça, consegui encontrar uma paz maior e me controlo muito mais, chorando menos e lembrando dela com mais serenidade. Aquela noite me mostrou que, mesmo estando fisicamente presente, ela ainda está cuidando de mim e me conforta em momentos de dificuldade. É isso, Isa. Meu relato é bem curtinho, mas me marcou bastante. Obrigado por enviar esse relato, um relato fofo. E realmente, gente, eu já vi muitas coisas sobre isso e a gente não deve ficar chorando por quem já se foi, porque eles não encontram a paz. Eles ficam sempre para trás, porque eles ficam presos aqui no mundo terreno.
Eles ficam com dó dos familiares que estão aqui chorando, sofrendo e não descansam. Então não é o ideal ficar chorando por quem já se foi mesmo. É difícil, mas não pode ficar chorando por quem já se foi, porque a pessoa não descansa. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O que aconteceu? Eu estava hospedada em um hotel antigo, em Guarulhos, um lugar que já carregava um clima peculiar por si só. Ao entrar no quarto, fiz o de sempre, para me preparar para dormir. Acendi a luz, liguei a TV e a deixei no sem volume, apenas com um brilho para iluminar o ambiente suavemente. Tranquei a porta com cuidado e coloquei a correntinha de segurança. E em seguida desliguei a luz, criando uma atmosfera confortável para o descanso. Por volta das 3 da manhã, fui despertado por um som alto e inesperado. A TV, que estava no mudo, agora chiava alto, enchendo o quarto de um ruído perturbador. Ao abrir os olhos, fiquei ainda mais surpreso. Percebi que a luz do quarto estava acesa. Olhei para a porta, que permanecia trancada, e com a correntinha no lugar. Tudo exatamente como eu havia deixado. Nada estava fora do lugar, nenhum sinal de invasão ou algo que pudesse explicar o ocorrido. Ao investigar o interruptor, notei algo ainda mais estranho. Estava na posição ligado, exatamente como quando a luz está acesa. Não fazia sentido, pois o mesmo havia desligado antes de dormir. Um pico de luz poderia alterar a TV, mas jamais faria o interruptor mudar de posição sozinho. Com o coração acelerado, decidi sair do quarto e fui até a recepção. Lá, compartilhei o que tinha acontecido com a recepcionista, esperando alguma explicação lógica, mas ela apenas olhou com um semblante calmo e disse: acontecem coisas estranhas nesse terceiro andar. Aquela resposta fria só aumentou o mistério. Saí dali com a sensação de que aquele quarto guardava histórias que talvez nunca fossem contadas. É isso, Isa, esse foi o meu relato, que me assombra muito até hoje. E, gente, o que será que foi? Será que o quarto era assombrado? Será que morreu alguém nele? Ou... sei lá, gente. Muito interessante, muito confuso. Mas eu acredito que tenha sido um espírito, já que estava tudo fechadinho, tudo certinho, provavelmente foi um espírito. E você que tá assistindo, o que você acha que é? Comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O resto do diabo. Eu sempre fui uma menina da roça, mas que carregava dentro de mim um sonho de viver na cidade grande. Desde muito nova, olhava para a filha do seu João, meu patrão, e imaginava como seria ter uma vida como a dela. Ela morava na capital, era casada com um doutor e usava roupas finas de tecido macio, enquanto eu vestia roupas feitas de saco de açúcar, encardidas e ásperas. Desejava ter uma pele bonita, suave como a dela, mas isso parecia um sonho distante demais para mim. A vida tomou outro rumo quando eu me casei com o Jorge, um homem ignorante e bruto, com as mãos tão calejadas que chegavam a arranhar a minha pele ao me tocar. Não tínhamos nem um mês de casado e logo fiquei grávida. Não era a vida que eu queria, mas ali estava eu, presa numa roça e com um bebê a caminho. Quando o menino nasceu, chorava dia e noite, quase sem parar, e aquilo me tirava um pouco de paz que tinha. Muitas vezes amaldiçoava minha sorte, minha família e até Jorge. Um dia, o bebê estava com apenas 2 meses e eu precisava lavar a roupa do patrão. O balde tinha caído dentro do poço, então teria que ir até o rio. Abri a janela do quarto para dar uma olhada no menino que dormia tranquilamente. Jorge estava trabalhando tranquilamente na roça, cuidando da Lila. Peguei a trouxa de roupa e quando saí de casa um cachorro começou a latir, olhando fixo para uma árvore do lado de fora de casa. Pensei que talvez fosse um gato, mas quando olhei, vi algo que me deixou apavorada. Uma criatura vermelha do tamanho de uma criança de 6 anos, peluda, com asas e pequenos chifres. Meus olhos mal acreditavam no que viram. Decidi ignorar, talvez fosse coisa da minha cabeça. Fui até o rio e lavei algumas roupas e voltei para casa para fazer o almoço. O bebê começou a chorar de fome e eu, já exausta, com a cabeça quente, gritei: "Moleque maldito, vá para que o diabo te carregue!" Na mesma hora, aquela criatura que eu tinha visto na árvore me deu um voo rasante. Entrou pela janela do quarto, pegou meu filho em segundos e voou de volta para a árvore, se escondendo lá no topo, entre as folhas. Eu só conseguia ouvir o choro do meu menino. Desesperada, gritei por Jorge e logo os vizinhos chegaram.
mas não encontraram nada, só o choro do bebê que ecoava pelo vale. Chamaram a bezedeira que, ao chegar, olhou para mim e disse: "Você chamava o diabo, e agora ele fez morada nessa árvore." Meus olhos encheram de lágrimas e um arrependimento profundo tomou conta de mim. A bezedeira pediu que eu trouxesse a madrinha do bebê e um lençol branco. Fizemos uma espécie de rede, e que foi segurada por mim e pela comadre Zezinha, enquanto a bezendeira rezava chamando por Nossa Senhora. O choro do meu filho parecia cada vez mais desesperado. Então, de repente, o bebê foi jogado lá de cima, caindo na rede que segurávamos. Naquele instante, a criatura gritou. Desapareceu no céu gritando com Nossa Senhora, eu não posso. Peguei meu filho nos braços e vi que suas mãozinhas e pezinhos estavam todos machucados com marcas de mordidas. Aquela cena me marcou para o resto da vida. Algum tempo depois, eu e Jorge nos mudamos para Juazeiro do Norte, tentando esquecer o ocorrido. Mas aquela experiência parecia ter deixado uma marca profunda em meu filho e em nós também. Ele cresceu e se tornou um homem temido. Entrou para o bando do Lampião e ficou conhecido como o resto do diabo. Diziam que até mesmo o tão cruel Lampião tinha medo dele. Meu relato acaba por aqui e era realmente uma forma de desabafo. Obrigado por enviar o seu relato e, gente, palavras têm poder. Palavras têm muito poder, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque depois a gente se arrepende com as consequências que a gente paga. Então, o certo é a gente evitar falar esse tipo de coisa. Mas, né, gente, aí já é um caso que poderia ser um pouco de depressão pós-parto, frustração, que não era aquela vida que ela queria, mas era o que ela tinha, então ela descontava em tudo, né? Mas que Deus te abençoe. E a gente sabe que o fim do seu filho, todo mundo conhece a história. Mas é isso, vamos então para a nossa próxima e última história de hoje. A Senhora. Olá, boa noite, meu nome é Gilberto e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que vivi. Não vou exagerar em nada, foi algo real e algo que presenciei ao vivo e a cores. Isso aconteceu em 1983, na minha cidade natal, Mato Verde, em Minas Gerais. Era uma madrugada de sábado para domingo. Eu estava em uma danceteria da época, curtindo e me divertindo. Ao final do baile, por volta das 2:30 da manhã, montei na minha bicicleta e comecei o caminho de volta para casa, que ficava em uma zona rural. Peguei a estrada de chão e a certa altura cheguei ao rio. A água não era muito funda, mas passava do joelho, então atravessei sem problemas. Foi logo depois de cruzar o rio que avistei algo inusitado. Ali da minha frente estava uma senhora. Ela usava uma saia longa que ia até os pés e tinha um véu ou lenço cobrindo a sua cabeça. De imediato fiquei curioso e até um pouco fascinado pela figura dela. Decidi puxar a conversa, mas ela não me respondeu. Tentei ver seu rosto, mas ela estava sempre encoberto, impossível de se ver. À medida que a estranheza crescia, percebi que havia algo diferente nela, como se, no fundo, não fosse neste mundo. Em um momento sem aviso, ela simplesmente desapareceu na escuridão da estrada. Arrepiado, segui meu caminho tentando me acalmar e processar o que tinha acabado de acontecer. Alguns anos depois, tive um sonho, ou talvez uma experiência que parecia mais uma viagem astral. No sonho, era dia e estávamos em uma pequena floresta. E eu e essa mulher, com as mesmas características de senhora, brincávamos, corríamos de um lado para o outro. Eu segurava sua saia enquanto ela escapava de mim. Mas, novamente, nunca mais conseguia ver o seu rosto. Com o tempo, comecei a pensar que talvez pudesse se tratar de uma entidade. Em nenhum momento, porém, senti medo. Era uma presença estranha, sim, mas nunca ameaçadora. Até hoje, de tempos em tempos, ainda sonho com essa figura misteriosa. Este é o meu relato. Foi uma experiência marcante e inexplicável. Fica a pergunta: o que vocês acham que pode ter sido isso? Agradeço a todos pelo carinho e compreensão. Boa noite. Pode ser uma vida passada, que você teve um vislumbre de uma vida passada. Pode ser uma entidade que te acompanha e te protege. Pode ser um espírito vingativo, ou um bom espírito que viveu com você na vida passada e te acompanha até hoje. Bom, eu não entendo muito. Você que está assistindo, que entende mais, comenta aqui pra mim o que você acha que era essa senhora. Então é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado.
Comenta aqui pra mim qual que foi o seu relato favorito e qual a sua opinião sobre ele. E para quem tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição tá os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e boa noite e bons sonhos!